alguém disse algo e sua família nunca mais foi a mesma, você não consegue explicar. Mas depois daquela discussão, daquela maldição jogada em voz alta, ou daquela promessa feita com raiva, as coisas começaram a dar errado. Filhos, que antes eram unidos, começaram a se afastar. O casamento ficou pesado. A casa sem paz. Você tenta se convencer que é só uma fase. Mas no fundo, alguma coisa em você grita: isso não é normal, isso é espiritual. Hoje, nós vamos orar. Vamos clamar com Santa Rita de Cássia, a santa dos impossíveis, para cortar pactos antigos, palavras amaldiçoadas, votos secretos, coisas que foram lançadas contra a sua família e que até hoje estão agindo como veneno. E ainda neste vídeo eu vou te mostrar 3 sinais espirituais que revelam se há algo oculto drenando sua casa. Talvez você esteja sentindo exatamente isso agora e ainda não sabe de onde vem. Mas atenção, a oração de hoje não é uma fórmula mágica. Ela é uma rendição profunda. Um grito da alma para que Deus limpe, cure e feche portas que foram abertas. Por isso, escreva nos comentários agora: Santa Rita, corta toda a maldição da minha família. E se você conhece alguém que está sofrendo em silêncio, compartilhe esta oração com ela. Às vezes, o livramento começa com um clique. Agora, feche os olhos e vamos juntos abrir as portas da cura. Quantas vezes você já escutou? Você puxou o pior do seu pai. Essa menina tem o gênio da mãe, vai dar problema. Esse filho não tem jeito. Seu casamento está amaldiçoado. Palavras ditas por raiva, palavras ditas por inveja, palavras ditas por quem queria nos ver fracassar. E o pior, palavras que carregam peso espiritual. Você pode até rir ou tentar ignorar, mas espiritualmente as palavras não evaporam. Elas se plantam como sementes. E se não forem arrancadas em oração, crescem como ervas venenosas no meio da sua casa. Você diz que tem fé, mas por que até hoje você sente que sua família está presa a ciclos repetitivos? Porque o mesmo padrão se repete de geração em geração. Um pai que some, um vício que destrói, um filho que se rebela, uma enfermidade que passa de avó para mãe, de mãe para filha. Será mesmo só coincidência? Ou será que existe algo mais profundo que precisa ser quebrado? Santa Rita, intercede agora. Senhor Jesus, eu apresento esta família ferida, esta casa cansada de lutar contra inimigos que ela nem enxerga. Se houve palavras lançadas, se houve pacto feito em oculto, se houve desejo de morte, separação, ruína, eu clamo agora. Corta, Jesus. Sopra a tua presença sobre os cômodos dessa casa. Sela com teu sangue cada canto onde a escuridão tentou habitar. Que o nome de Jesus seja maior do que qualquer palavra maldita. E agora, como prometido, escute com atenção. Sinal 1. Você sente uma tristeza que não é sua. É como se a casa estivesse carregada. Como se você entrasse no lar, mas em vez de paz, sentisse um peso invisível nos ombros. Você já tentou mudar os móveis, já fez reforma, já fez oração, mas o clima continua pesado. Discussões acontecem do nada, as pessoas se fecham. O silêncio machuca mais que 1000 gritos. Esse pode ser um sinal de que há algo espiritual ainda agindo. Palavras lançadas com ódio se transformam em sombra, e só o Espírito Santo pode dissipar essa escuridão. Toque agora o seu peito e repita, em voz baixa: Jesus, corta tudo que não nasceu do teu amor. Santa Rita, mulher que sofreu calada e orou pelo impossível, entra com a tua intercessão agora. Mostra onde estão os nós que amarram esta família. Mostra os nomes, as datas, as raízes. E que tudo aquilo que foi feito para destruir seja agora revertido em milagre. Você já percebeu como alguns filhos se tornam hostis sem explicação? Como se tivessem raiva de algo que nem viveram.
filhos que rejeitam os pais, que odeiam a fé, que têm pavor de oração ou fogem quando o nome de Deus é citado. Você acha mesmo que isso é só fase? Há palavras que foram lançadas sobre crianças, ainda no ventre. Eu não queria essa gravidez. Vai ser igual ao pai, não presta. Essa criança vai destruir minha vida. Palavras que moldaram o espírito. E mesmo que hoje você ame esse filho, as marcas ficaram. E só uma oração profunda pode limpar. Por isso, comece a orar agora com o coração em pranto. Senhor, visita o útero onde esse filho foi gerado. Vai nas memórias espirituais que a alma dele carrega. Apaga toda a maldição que foi dita. Rasga todo pacto feito em dor. Liberta essa criança, mesmo que hoje ela já tenha crescido. Mesmo que ela já esteja longe. Que o Espírito Santo a alcance onde estiver. Santa Rita, tu que oraste por teus filhos mesmo em meio à dor, abraça os filhos desta casa. Quebra a dureza, dissolve o ódio, planta o amor. E se for preciso, Jesus levanta um vento forte agora. Derruba tudo o que foi colocado para dividir essa família. Sinal 2. Ciclos repetitivos e inexplicáveis de destruição. Você já reparou como sempre que tudo começa a melhorar, acontece alguma coisa para destruir? Começa a juntar dinheiro, perde o emprego, começa a ter paz no casamento, aparece um adultério. O filho melhora, vem uma recaída pior que a anterior. É como se existisse uma mão invisível que derruba tudo, como se a vitória fosse sempre sabotada no último minuto. Isso pode ser sintoma de pactos antigos, feitos por antepassados, feitos por alguém da família, talvez até sem saber. Pactos de troca, palavras feitas em rituais, promessas lançadas em meio a desespero, dizendo: leva tudo, mas salva minha vida. Faz isso por mim e eu te dou o meu sangue. Que ninguém mais seja feliz se eu não for. E assim, selos espirituais são feitos. E mesmo décadas depois, as gerações colhem o que foi plantado. Por isso agora, com toda a autoridade do nome de Jesus, eu declaro: todo pacto feito no passado, seja agora quebrado, pelo sangue da cruz, por cada gota derramada por amor, pela dor de Cristo que levou sobre si toda a maldição. Eu clamo: liberta esta família. Senhor, traz à luz tudo o que foi feito nas sombras. Revela o que foi escondido, desfaz o que foi selado sem o teu espírito. E Santa Rita, com teu olhar de mãe, que sofreu, passa agora por cada geração. Coloca tuas mãos sobre os avós, os pais, os filhos, os netos. E sela cada um com a promessa de Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda falta um sinal, e ele é o mais forte de todos. Mas não podemos nos apressar. Antes, respire fundo, feche os olhos e diga: Jesus, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, eu confio que o Senhor está limpando minha história. Se sua alma chorou durante essa oração, é porque a cura já começou. Algumas casas não têm brigas, não têm gritos, não têm escândalos, mas mesmo assim, o silêncio ali não é paz, é sufoco. É como se todo mundo estivesse preso em algo que não sabe nomear. Você já viu famílias assim? Onde ninguém fala de dor, onde todo mundo age como se estivesse tudo bem, mas há um abismo entre os cômodos, entre os corações. Filhos que não se abrem, pais que carregam mágoas não resolvidas, gente que vive junto, mas não vive conectada. Você pode não ver, mas isso é fruto de algo que foi semeado espiritualmente. Muitas vezes, um pacto invisível, um voto de silêncio. Alguém lá atrás fez uma escolha, uma promessa, um voto de dor. Nunca mais vou falar sobre isso. Vou proteger essa família, mesmo que doa. O que aconteceu aqui, morre aqui. Mas o que não é curado, vira sombra, e sombra não desaparece. Ela se aloja nas frestas da alma. Por isso, hoje,
Você precisa orar por luz. Luz para iluminar o que foi enterrado. Diga comigo: Jesus, revela o que foi escondido. Traz à tona o que está adoecendo minha família. Santa Rita, que enfrentou traições, dores caladas e viu milagres nascerem onde só havia impossibilidade. Entra agora com tua intercessão. Toca nos votos silenciosos, toca nas promessas feitas por medo, toca nos pactos de dor, de vingança, de silêncio, de negação. E quebra um por um. Sinal 3. Há um padrão de enfermidade emocional que atravessa gerações. Esse é o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais destrutivo. Você já reparou como em algumas famílias todos têm ansiedade? Ou todos têm tendência à depressão? Ou carregam raivas profundas, impulsos destrutivos, autossabotagem? Às vezes você escuta: é de família, todo mundo aqui é assim. Minha mãe era assim, eu sou assim. Minha filha também. Mas e se eu te dissesse que isso não é só herança genética? E se for herança espiritual? Maldições verbais ditas por gerações. Homem da nossa família não presta. Toda mulher daqui sofre no amor. Nós não nascemos para ser feliz. Palavra que se tornam códigos espirituais e vão moldando emoções, expectativas e doenças invisíveis. Hoje, você precisa quebrar isso. Você precisa ser o ponto final de toda sentença maldita. Senhor Jesus, Tu que conheces cada história dessa família, Tu que viste lágrimas escondidas, dores nunca ditas, feridas ignoradas, vem agora com Tua luz, entra nos arquivos espirituais desta linhagem. Apaga toda palavra que amaldiçoa, cancela toda repetição de dor e, no lugar da tristeza crônica, planta a alegria restaurada. No lugar da culpa hereditária, planta perdão incondicional. No lugar do vazio, planta Tua presença viva agora. Ore como quem rompe cadeias. Santa Rita, toca nas mulheres que nunca foram vistas, nos homens que nunca aprenderam a amar, nos filhos que carregam fardos que não são seus, nos avós que morreram em silêncio, mas deixaram segredos abertos. Corta, Senhor, todo padrão espiritual de doença emocional. Não permitas mais que uma criança cresça com medo, nem que um jovem repita erros por maldição, nem que um lar continue carregando dores que nem são dele. Sela esta família com o sangue de Jesus e que a Tua cruz seja maior do que qualquer pacto antigo. Você talvez esteja chorando agora, não sabe explicar, mas algo em você sente que está sendo limpo. Isso é cura espiritual. Às vezes Deus não responde com palavras, Ele responde com libertação silenciosa. Você sente um nó na garganta, um peso saindo do peito? Pode ser o sinal de que a oração está desfazendo laços antigos. Laços que prenderam sua família a dores que nem começaram nela. Feche os olhos agora. Coloque a mão sobre o peito e diga com fé: eu não vou mais repetir as dores da minha família. Eu escolho libertar e ser liberto. Santa Rita, pede ao Senhor que envie anjos para rodear esta casa, que cada parede, cada teto, cada quarto seja agora lavado pela graça, que os olhos espirituais dessa família se abram, que os filhos voltem ao lar, que os casamentos sejam restaurados, que os corações feridos recebam bálsamo, que os pactos sejam quebrados e que nenhuma palavra maldita tenha mais poder. Hoje você pode não ver, mas no mundo espiritual, algo já foi quebrado. Você orou por gerações que nem nasceram ainda. Você orou por histórias que estavam escritas, mas agora serão reescritas. Dor que você sente pode ser o fim de uma maldição e o começo de um milagre. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: minha família é livre, em nome de Jesus. E se ainda sente que há algo que precisa ser revelado, algo escondido, tem coisas que não mudam, porque ainda tem dono, ainda estão registradas em nome de alguém. No mundo espiritual,
Tudo tem legalidade. Uma aliança feita, mesmo em segredo. Uma promessa feita por desespero. Uma palavra dita em um momento de raiva pode gerar vínculos espirituais com nomes que precisam ser quebrados. E enquanto esses nomes não forem trazidos à luz, enquanto essas vozes não forem silenciadas diante do trono de Deus, a maldição continua agindo como uma herança suja. Você já teve a sensação de que alguém da sua família carrega o nome de alguém que parece repetir exatamente os mesmos erros, que nasceu com o mesmo temperamento, o mesmo fardo, a mesma dor? Às vezes, o nome espiritual foi herdado junto com o nome natural. Você é igual ao seu avô. Essa menina vai sofrer como a mãe dela. Esse menino puxou o pior do tio, palavras que selam, comparações que colam, e sem perceber, a identidade da alma é trocada. Hoje, Deus quer devolver os nomes verdadeiros e apagar os registros espirituais que ainda estão em aberto. Ore comigo agora, com toda a sua força espiritual. Senhor Jesus, eu trago agora a linhagem desta família diante do teu trono. Eu não conheço todos os nomes, mas o Senhor conhece. Tu sabes quem pactuou, tu sabes quem amaldiçoou. Tu sabes quem abriu brechas, quem se envolveu com trevas, quem entregou essa família em alianças ocultas. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro que nenhum nome humano terá mais poder sobre esta casa, nenhum nome de ex-companheiro, nenhum nome de feiticeiro, nenhum nome de ancestral que não pertence ao teu reino. Senhor, apaga os registros que não vêm do céu. Quebra os vínculos com vozes que ainda sussurram maldições. Silencia as sentenças que foram proclamadas sem autorização do Espírito Santo. Santa Rita, entra com tua espada de oração. Clama com a tua voz mansa, mas firme, diante do Senhor. E ajuda esta alma a romper o que ainda aprende. Você pode estar sentindo agora um incômodo, talvez uma dor de cabeça, um aperto no peito, ou até pensamentos estranhos tentando interromper sua atenção. Isso acontece porque o mundo espiritual está sendo abalado. Quando você toca em nomes espirituais que foram dados por pactos, esses nomes reagem, mas eles não resistem ao nome. Acima de todo nome, Jesus Cristo. Diga agora: eu quebro todo vínculo com nomes que não foram dados por Deus. Eu corto toda autoridade que foi entregue por engano, por dor ou por manipulação. E se você lembrar de nomes agora, de pessoas que marcaram sua história com dor, controle, palavras cruéis, coloque o nome delas em oração. Não para amaldiçoá-las, mas para que o Senhor quebre os vínculos e limpe sua alma. Você não precisa mais carregar dores que não são suas. Você não precisa mais viver histórias que não começaram em você. Agora, ore comigo com autoridade e ternura, Jesus. Se ainda existe um nome escrito sobre essa casa que não seja o teu nome, apaga agora. Se ainda existe um pacto que está em aberto, uma promessa não quebrada, uma palavra que ainda ecoa como sentença, silencia agora. Tu és o Deus que muda nomes. Tu chamaste Abrão de Abraão, chamaste Sarai de Sara, chamaste Simão de Pedro. Muda o nome espiritual desta família. Dá um novo nome a este lar. Dá um novo nome a este filho. Dá um novo nome à mulher que foi rejeitada. Dá um novo nome ao homem que foi marcado pela culpa. Santa Rita, intercede por cada nome que está sendo entregue agora. Passa em cada canto desta árvore genealógica. Desfaz as palavras malditas, como quem arranca espinhos da alma, e sela com o sangue de Jesus cada nome novo que está nascendo em oração. Agora respire fundo e perceba o que você sente. Algumas pessoas vão chorar sem saber por quê. Outras vão sentir sono. Outras vão sentir leveza, como se algo tivesse saído de dentro. É o Espírito Santo operando cura profunda.
A identidade da sua família está sendo restaurada. E talvez você ainda se pergunte: mas e se eu não conseguir orar por todos? E se ainda houver algo que eu não sei? Então ouça esta verdade. Você não precisa saber tudo. Você só precisa entregar tudo. Deus conhece as palavras que nunca foram ditas. Deus conhece os nomes que foram escondidos. Deus conhece os pactos que você nunca viu. Mas se você está orando agora, com o coração aberto, com a alma ferida, mas crendo, Ele está cortando o invisível. Você pode hoje ser o ponto final de gerações de dor. Ou pode ser o recomeço de uma história inteira. Você não precisa ser forte, só precisa ser sincero. Toque agora a sua cabeça e diga: Jesus, sela minha mente com tua verdade. Toque o seu peito e diga: sela meu coração com tua misericórdia. Toque os seus pés e diga: guia meus passos para longe de toda repetição maldita. E agora, com fé e autoridade, faça esta oração final com Santa Rita, oração final para quebrar palavras e pactos, definitivamente Santa Rita de Cássia. Tu que foste mulher de fé, mesmo cercada por dor, tu que clamaste por tua família quando tudo parecia perdido, tu que viste a morte, a traição, o abandono, e ainda assim não largaste a cruz. Vem comigo agora, ora comigo agora, chora comigo agora. Clama ao céu pelas famílias que estão de joelhos, por mães cansadas, por pais humilhados, por filhos rebeldes, por lares que parecem em ruínas. Corta, com tua intercessão, toda palavra que foi maldita, toda sentença que foi lançada, toda promessa feita fora do Espírito. Ajuda-nos, Santa Rita, a voltar ao lugar de origem, não da dor, mas do plano de Deus. E que nenhuma voz do passado tenha mais poder do que a voz do Espírito. Que nenhuma marca antiga tenha mais autoridade do que o sangue de Jesus. Nós declaramos: essa família é livre, esse lar tem dono, o céu, e esse nome agora se chama restauração. Se essa oração te tocou, se você sentiu que algo foi revelado, curado, quebrado, escreva nos comentários: meu nome está escrito no céu, e compartilhe este vídeo com quem você ama. Porque talvez seja a oração que alguém esperava há anos, mesmo sem entender, mesmo com dor, mesmo com lágrimas. Eu continuo confiando em ti, Jesus.